Olá, pessoal. Meu nome é Priscila, eu sou economista e professora. E o vídeo de hoje, como vocês puderam perceber no título, é por que os TikTokers ganham tanto dinheiro. Mas não só TikTokers, tá? Isso vai além. É porque que pessoas que oferecem produtos e serviços inúteis ganham muito dinheiro na nossa sociedade. Esse problema, que eu pretendo, pelo menos, tentar resolver aqui nesse vídeo, vem de uma série de insatisfações que eu percebo nas pessoas. Principalmente de pessoas que realmente se esforçam, que realmente querem conquistar uma posição de valor na sociedade. Então, pessoas que trabalham bastante para servir a sociedade ou estudam, né, dedicam seu tempo estudando para criar algum tipo de valor para a sociedade, elas se veem desvalorizadas. E se perguntam por que que na sociedade em que nós estamos, um TikToker, uma menina que coloca lá uma roupinha, né, para mostrar o seu corpinho e faz uma dancinha, ganha mais dinheiro que eu, que estou aqui me esforçando para oferecer algo de valor. E quando a gente faz esse questionamento, que é um questionamento natural, porque é um problema que nós estamos vendo e a nossa mente, né, enquanto humanos, tenta resolver, principalmente a nossa mente tenta extrair a lógica das coisas, nós tentamos entender a lógica por trás da sociedade, ver mais valor em coisas que têm menos valor. E nisso nós ficamos nos debatendo sem encontrar uma resposta. E as únicas respostas que nós temos por aí são duas, na verdade, né? A primeira delas é que a culpa disso é do capitalismo e, portanto, nós precisamos reformar a sociedade como um todo. E quando nós reformarmos essa sociedade, as pessoas subitamente mudarão seu ponto de vista e passarão a valorizar certas coisas em detrimento de outras e tudo seguirá a sua ordem. Nós constituiremos o paraíso na Terra, o que é uma estupidez. E outro posicionamento, digamos assim, mais liberal, diria que isso tudo é natural, é normal e obviamente que tá tudo certo, desde que uma pessoa esteja oferecendo algo que as outras queiram comprar. Então, se a moça vai lá e tira fotos nuas e tem um público adequado, tem um público que quer pagar pelas suas fotos, tá tudo certo, né? E constitui lá, vocês sabem qual site que eu tô falando. Mas, enfim. Então, tem essas duas respostas. Uma resposta no sentido de conformidade. Então, não, as coisas são assim mesmo, desde que exista um comprador, tá tudo certo. E a outra resposta é no sentido de vamos reformar tudo, né? Mas nós, como somos pessoas sensatas, nós não contentamos com essas respostas, porque, na verdade, essas respostas não explicam. Elas não explicam o fenômeno. Elas visam simplesmente abafar a consciência. Seja abafar a consciência no sentido de se conformar mesmo e ir tocando a vida e a sociedade assim mesmo e vamos embora, ou no sentido de não, nós abafamos aqui o problema e simplesmente trocamos de sociedade e fingimos que o problema não é inerente ao ser humano, né? Não é um problema que acontece com o ser humano, independente da sociedade que ele se encontra. Então, nesse sentido, no sentido de esclarecer essa questão, que eu vim gravar esse vídeo aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que faz um bem ser econômico, tá? E por isso eu trouxe aqui meu queridíssimo Menger, tá? Esse livro do Menger, Princípios da Economia Política, que é onde ele fala sobre valor, está disponível para ser comprado em sebo, tá? E um monte de sebo na internet tem ele, em capa dura, em capa mole, principalmente essa coleção dos economistas da Abril Cultural. E eu acho que tem algum instituto libertário também, se não me engano. Não lembro qual instituto que também tem, que traduziu. Menger disponibilizou, inclusive, gratuitamente. Então, se você procurar esse livro, você vai encontrar. Menger, para quem não conhece, foi um economista austríaco, que escreveu essa obra aqui lá no século XIX, e foi um grande passo
para a teoria do valor, para se entender por que que o ser humano valoriza uma coisa, né? Por que que o ser humano enxerga valor em determinadas coisas e em outras não, né? Que essa é uma das grandes questões da economia, tentar descobrir por que que o ser humano vê algo como um bem, assim, que é bem econômico, né? Porque que ele deseja comercializar certos bens e outros não, né? E isso está diretamente relacionado com o preço que se paga no mercado. Então, a economia, ela sempre trata da categoria de relação, né? Então, é um bem, é uma coisa relacionada principalmente com a sua quantidade e com outros bens no mercado e também a sua relação com o ser humano, né? Porque a economia é um estudo da ação humana, como diria Mises. E, sendo assim, obviamente que a grande estrela da ciência econômica vai ser o ser humano e a sua relação com as coisas, como ele se comporta frente às coisas que estão disponíveis em menor ou maior quantidade. E tanto é assim que, por exemplo, se nós pensarmos numa comunidade que tem uma fonte de água abundante, então, assim, a comunidade consome uma quantidade de água, só que eles têm um riacho que que tem assim, 10 vezes mais água do que a quantidade que eles consomem. Obviamente, essa água não vai ter valor para eles porque eles têm essa água em abundância. Já quando em regiões que faltam, que se falta água, a água adquire um valor. Então, o valor está diretamente relacionado com o ser humano, porque precisa de um sujeito para valorizar algo. Não existe um valor que anda por aí, né? Não existe um valor, digamos assim, objetivo. Sempre é relacionado com o ser humano, que é o ser humano que valoriza ou desvaloriza, né? E também com outros bens. E nós podemos pensar em como o valor muda de figura quando você só tem um produto no mercado e quando você tem vários deles. Então, por exemplo, digamos que no mercado inteiro, assim, no Brasil inteiro, só existe a margarina. Nossa, que horror. Mas vamos pensar nessa hipótese que Deus queira que não aconteça. Nunca, né? De só ter margarina para ser passada no pão. Então, a margarina adquirirá um valor para nós. Dentro da nossa hierarquia de bens, ela adquirirá um valor. Já se nós tivermos outros produtos similares, digamos que nós tenhamos manteiga, requeijão, creme de ricota, doce de leite, geleia, tudo para passar no pão, essa margarina adquire um outro peso para nós, né? Porque o bem possui um valor relativo a nós e aos outros bens também, levando em consideração os outros bens também. Então, essa discussão do que é um bem econômico é algo que percorreu a economia desde seu surgimento. E aí nós temos a figura do Menger, que ele conseguiu esclarecer muito bem, conseguiu dar passos muito importantes nessa discussão. Então, por isso que eu trouxe ele aqui, porque ele vai nos ajudar a esclarecer essa questão de por que na nossa sociedade atual, certas coisas que não têm valor são consideradas como muito valorosas, certo? Como muito valiosas. Então, Menger, isso aqui está no comecinho do Princípios da Economia Política, tá? Menger diz que para um bem, para uma coisa, né? Para uma coisa, para um serviço, entenda-se, toda vez que falo bem, está englobando também o serviço. Mas para uma coisa ser um bem econômico, primeiro precisa de uma necessidade humana. Então, precisa de uma necessidade humana, né? O grande norteador da economia, como eu disse, a grande estrela da economia é o ser humano. Então, todo estudo econômico se baseia na necessidade do ser humano, né? Então, por isso que para uma coisa ser um bem, ela precisa primeiramente
o ser humano ter uma necessidade. Porque se o ser humano não tiver a necessidade daquela coisa, ele simplesmente vai ignorá-la e não vai ver valor mesmo, e é isso aí, e ponto, né? Ficou claro? Se o ser humano não tiver a necessidade, a coisa automaticamente não tem valor. A segunda condição para uma coisa ser um bem econômico é que a coisa possua qualidades tais que a tornem apta a ser colocada em nexo causal com a satisfação da referida necessidade. Então, a coisa precisa ter uma propriedade que possa ser colocada à disposição do ser humano para a satisfação da necessidade. Então, é óbvio que a coisa possui uma propriedade, certo? A coisa precisa corresponder qualitativamente àquela necessidade. Então, obviamente, se eu tenho necessidade se eu tenho sede, que é uma necessidade, obviamente, quem cumprirá, quem terá a qualidade de satisfazer essa necessidade são os líquidos. Ficou claro? A terceira coisa, aliás, a terceira característica que um bem econômico precisa ter é o reconhecimento por parte do homem desse nexo causal entre a referida coisa e a satisfação da respectiva necessidade. Então, para que um bem seja um bem econômico, ele precisa primeiramente ter o ser humano ter a necessidade dele. Segundo, ele possuir as qualidades para satisfazer essa necessidade, mas isso só não basta. O ser humano precisa reconhecer esse nexo causal. Ele precisa entender que tal bem, que tal coisa satisfará essa necessidade dele. E em quarto lugar, o homem poder dispor dessa coisa de modo a poder utilizá-la efetivamente para satisfazer a referida necessidade. Obviamente, precisa ter disponibilidade, porque se o treco não tiver disposição, não terá valor para o ser humano, certo? Então, precisa dessas três coisas. A necessidade do ser humano, o bem possuir determinadas propriedades que correspondam a essa necessidade, o homem, o ser humano, reconhecer essa relação entre o bem, né, entre a coisa e a necessidade, e quarto, estar disponível para ele consumir. Mas Menger, como era um aristotélico de primeira, ele logo após coloca já o limite dessa afirmação que ele fez, né, dessa afirmação, dessa descrição que ele fez da realidade, ele já coloca o limite, que é uma situação peculiar, uma situação que não se adequa a essa descrição que ele fez, que são aquelas que ocorrem, e agora eu tô lendo, né, que ocorre no caso de coisas que, embora não apresentem nenhum nexo causal com a satisfação das necessidades humanas, são tratadas como bens pelos homens, ou seja, coisas que não têm as propriedades necessárias para satisfazer a necessidade humana. Então, é uma coisa que não possui as propriedades correspondentes às necessidades, mas que na mente humana, por algum motivo, ela adquire essas propriedades simplesmente pela fantasia humana. Isso acontece quando se atribuem às coisas qualidades e, em consequência, as decorrências destas, que na verdade não possuem, ou quando se supõe erroneamente existirem necessidades humanas na realidade inexistente. Então, um bem se torna um bem valoroso, mesmo descumprindo alguma dessas características, quando principalmente o bem não tem aquela qualidade correspondente à necessidade. Então, é o caso, por exemplo, de eu vender um papel. Então, eu vendo um papel aqui, eu vendo um papel para você, dizendo para você esfregar na testa para curar a sua dor de cabeça. Então, o papel não tem nenhuma propriedade de curar a sua dor de cabeça, mas eu vendo como tal, eu crio essa propriedade naquele bem que não existe. E o segundo caso é quando se criam necessidades artificiosas, fantasiosas,
que na verdade não existem para o ser humano. E aí ele chama esse tipo de bens imaginários. Então são bens fantasiosos que ou possuem qualidades fantasiosas criadas em cima daquele bem, ou atendem uma necessidade fantasiosa que o ser humano criou, né, uma necessidade que ele acha que realmente é uma necessidade. E qual é a grande sacada do Menger? Que ele diz que quando a cultura é baixa, quando há um decréscimo da cultura, há um aumento desses bens imaginários. Isso é fácil da gente imaginar o motivo, porque quando se perde a cultura superior, se perde também os parâmetros, a hierarquia. Então já não se sabe mais colocar em ordem, porque valorizar é hierarquizar os bens. Então já não tem mais esse parâmetro hierárquico. E aí os bens que não possuem qualidades de bens se tornam bens quando a cultura é baixa. E não só isso. Ele diz que quando os homens investigam mais profundamente a sua situação enquanto ser humano, então que tem esse, que seria o conhece-te a ti mesmo, que você conhece a natureza humana, esses bens imaginários, eles decrescem na sociedade, né? A quantidade desses bens decrescem na sociedade. Por quê? Porque a partir do momento que você conhece a si mesmo, você sabe quais são as suas necessidades, você sabe a razoabilidade das necessidades que você está apresentando, certo? Então é fácil da gente perceber que numa cultura baixa e mais quando há um entendimento do ser humano errôneo, obviamente que vai crescer os bens imaginários e aí vai acontecer essa desordem, porque é uma desordem. E desordem é a falta de ordem, né? E a ordem é construída através da razão, do entendimento. Então, quando nós temos uma cultura como a nossa, que rebaixa a condição humana, né, digamos assim, que não estuda, não entende a natureza humana e rebaixa a natureza humana ao nível animal, e aí, por exemplo, coloca o sexo como uma prioridade, e aí nós temos realmente bens sendo construídos para suprir essa necessidade, que na verdade não é uma necessidade fundamental do ser humano, o sexo, né? Então aí nós temos aquele OnlyFans, etc, etc. E aí ou até dancinhas no TikTok, dancinhas sensuais, é por causa disso, tá? Por causa do rebaixamento mesmo do entendimento humano. E aí aquilo que não era necessidade se torna necessidade. Ou aquilo que não tem uma qualidade intrínseca, não tem um valor intrínseco que corresponda a uma necessidade, que a necessidade, como a gente viu, é a primeira característica. Quando a necessidade é artificiosa, obviamente que todo o resto vai ser artificioso. Então, o nexo causal errado também ele advém de uma necessidade errônea. Então, é por isso, né? E hoje em dia, tudo parece que contribui exatamente para criar esses valores artificiosos, né? Essas necessidades, esses nexos causais artificiosos. Uma das criações de necessidades artificiosas a gente vê que é o próprio aplicativo do TikTok. Por quê? Porque conforme você consome, você fica dependente da dopamina e, portanto, você tem a necessidade de consumir. Mas nós podemos dizer que essa necessidade é uma necessidade razoável, que ela tem origem necessariamente da natureza humana? Não, nós não podemos dizer isso. Então, a necessidade artificiosa. E aí, quando as pessoas deixam de pensar sobre a sua própria vivência, enquanto ser humano, elas ficam muito suscetíveis a esse tipo de construção, né, fantasiosa de necessidades que, na verdade, inexistem. Ou, ainda nós temos um exemplo mais claro disso, que é o marketing digital, que é essa putaria que a gente vê hoje, né? Porque o marketing correto de criação de valor, então quando você fala assim, não, você tem que criar o valor da sua marca, você tem que criar o valor do seu produto, do seu bem,
Ok, sim, nós temos que criar o valor do produto do nosso bem, mas ele tem que corresponder a uma qualidade real do produto que nós estamos oferecendo. Porque quando nós criamos valor em cima do nada, nós estamos criando uma fantasia. E fantasia, a pessoa que vive na fantasia é louca. Ela realmente sai da realidade. Então, o que o marketing digital, principalmente aqui no Brasil, faz? Que é uma putaria, uma vergonha. E se vocês quiserem que eu comente sobre o marketing digital no Brasil, deixem aí nos comentários. Eles dizem que você precisa criar valor, que simplesmente o valor é algo que está na mente da pessoa, simplesmente isso, sem precisar de correspondência com o mundo real. Então, portanto, você pode criar valor simplesmente do nada, né? Como se você fosse um deus. Então, você pode criar valor do nada, não precisa nenhum correspondente com o mundo real. Ou então, quando a gente vê as pessoas que elas fabricam valor para elas mesmas antes mesmo delas terem produzido valor. Então, é o caso da pessoa ir lá e comprar um monte de roupa de marca, ou como certa pessoa aí, né? O certo marqueteiro aí que compra roupas que não são de marca, são da fast fashion e manda ajustar para parecer, né, toda a roupagem de alfaiataria, para criar um valor, para criar na cabeça dele, na cabeça das outras pessoas, que ele é mais rico do que ele é, para que ele possa ter mais valor, né, que a palavra dele tenha mais valor, porque também é um problema na cultura brasileira que o valor da pessoa está intrinsecamente ligado ao dinheiro que ela ganha, né, mas esse é um tema para outro vídeo. E aí cria esse valor de que ela é poderosa, de que ela chegou lá, e aí as pessoas compram, e aí sim ela chega lá. Então é um mecanismo diabólico, né? De criar fantasia, o público consumidor acredita nessa fantasia, e essa fantasia vira realidade simplesmente porque o público foi idiota o suficiente para depositar dinheiro nisso. Então, a sociedade brasileira como um todo está caminhando cada vez mais para esses mundos fantasiosos, de valor fictício, de necessidades fictícias. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não se conscientizar do que está acontecendo, se a gente simplesmente aceitar essa resposta estapafúrdia do socialista, que é simplesmente reformar a sociedade, e quanto mais a gente mexe na sociedade, pior ela fica, né? A gente tá mexendo, cutucando bosta, ela tá fedendo mais. Ou então a gente confiar nos vícios privados como virtudes públicas dos liberais, nós vamos realmente ir pro buraco. Então, eu acho que isso é tudo que eu tinha para dizer. Vocês, por favor, você que tá assistindo até agora, você comente aí comente nos comentários. Qual o tema que vocês querem ver aqui? O que vocês querem me ver comentando? Eu pretendo falar sobre economia e sociedade aqui, então você pode deixar nos comentários o que você quer que eu fale aqui no canal, tá? E é isso. Pessoal, curtam, compartilhem, me ajudem a fazer crescer esse canal para que eu possa continuar aqui, tá bom? É isso. Tchau, até a próxima.